Você acha que os falsos gurus são um problema para a humanidade? Acompanhe meu raciocínio, que eu tenho uma outra hipótese para compartilhar com você. Eu sou a Lilian Patrícia e o meu objetivo aqui é provocar reflexão. Não sou portadora da verdade, não considere verdade nada do que eu digo. E fiz algumas anotações aqui sobre o que eu quero conversar com você hoje. Olha só. Há alguns dias atrás, ou semanas, veio essa história aí do Deepak Chopra envolvido naquele escândalo, né, lá nos Estados Unidos. E muita gente se colocou assim, decepcionada com ele. Primeira coisa, quando Saturno e Netuno entraram juntos no signo de Áries, e Saturno leva junto aqueles véus que estavam mantidos sobre o signo de Peixes, que é o signo dos gurus, a gente já sabia que muita coisa desse tipo ia vir à tona, tá? E ainda virão mais. Não necessariamente pessoas famosas, reconhecidas mundialmente, escritores de uma infinidade de best-sellers. A terapeuta dali da esquina, se ela também não estiver agindo conforme a orientação do plano superior, é mais um guru que cai também, tá? É, essa palavra guru no dicionário diz assim, guia espiritual e religioso do hinduísmo, tá? Quero trazer um outro enfoque. Na astrologia, nós temos três possibilidades de seres que nos orientam, tá? Ali na casa 3 nós temos os professores, aqueles que compartilham conosco o seu conhecimento, aumentam a quantidade de informação a qual nós temos acesso, tá? Lá na casa 9 nós temos aquilo que a gente chama de mestres. A casa 9 é a terceira casa de fogo, tá? Na primeira casa de fogo a gente diz, eu sou quem eu sou. Na segunda a gente diz, eu sou quem eu sou e eu gosto de ser quem eu sou. E na terceira a gente diz, eu sou quem eu sou, eu gosto de ser quem eu sou, mas eu quero me tornar alguém ainda melhor. Então a gente vai buscar a orientação dos mestres, que vão nos passar, sim, conhecimento, mas esse conhecimento está associado à sabedoria, que é a competência para aplicar esse conhecimento da forma mais adequada ao caso concreto, tá? Os gurus ficam lá na casa 12. Gente, a casa 12 é um lugar muito sensível, porque é um lugar onde a gente já se despiu do ego, porque a gente já está pronto para sair da vida para a quarta dimensão e voltar numa outra experiência na casa 1, tá? Essa que é a ideia de casa 12. Então, assim, ó, a casa 12 é um lugar que pouquíssimas pessoas acessam, especialmente no mundo onde a gente vive hoje, onde existe essa necessidade de controle constante sobre tudo o tempo todo, tá? É, Então, assim, ó, se é esse lugar tão sensível, não deveria ser um lugar onde a gente se ocupa de preservar? A Casa 12 requer respeito nosso sobre a nossa Casa 12 e quem vai tocar na nossa vida também precisa respeitar muito a nossa Casa 12, tá? Coisa que falsos gurus talvez não tenham esse respeito. E eu me lembrei, quando eu estava pesquisando para fazer o roteiro para esse vídeo, eu me lembrei do Ariano Suassuna, que tem um videozinho dele que ele diz assim, ó, gente, chega o jornal para mim e ali está escrito que o Chimbinha é um músico genial. E ele fica impressionado com o esvaziamento das palavras, né? E aí ele diz assim, se o Chimbinha é genial, que adjetivo resta para Mozart, por exemplo?
Então, essa ideia do guru é mais uma palavra que está esvaziada aqui na terceira dimensão, tá? Agora, quando a gente pensa na quinta dimensão, naquele lugar onde a gente quer chegar verdadeiramente evoluídos, nós vamos pensar o seguinte: nos compete, não, acho que compete não é a palavra, nos favorece ter muitos professores, um mestre e zero gurus. Vou explicar. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: na vida somos todos professores uns dos outros. Quem está na disposição de aprender, de entender a vida, de expandir o seu repertório de possibilidades perante os eventos da vida, vai enxergar professores em todas as pessoas com quem convive. E aqui eu já faço um parênteses. A gente enxerga professores nos outros, mas não nos convém nos arvorar de nos tornar professores dos outros, a não ser que paguem por isso, como é o meu caso, que ensino astrologia e terapia floral de Bach mediante pagamento, né? É, esse mestre que a gente precisa ter é o mestre interno. Quando eu disse no começo do vídeo, não sou portadora da verdade, eu tô aqui só ficção, é porque tudo isso aqui que eu digo precisa ser levado ao arbítrio do seu mestre interno, que é aquele lugar onde existe dentro de nós uma sabedoria ancestral, uma sabedoria construída ao longo de várias vidas. E quando a gente pensa em guru, olha o que diz a definição da palavra: guia espiritual e religioso. Será mesmo que o que a gente precisa é de uma guiança? Será que nós não temos condições e recursos para sermos os nossos próprios guias? Com pensamento de terceira dimensão? Não. Mas quando a gente expande o paradigma e quando a gente entende que essa criatura aqui que chegou no mundo dia 1º de março de 1978, ela tem uma experiência anterior a isso. A questão do guru, ela traz alguns riscos, tá? Primeiro, um risco de massificação comportamental, porque pensa uma coisa comigo, guia espiritual e religioso no hinduísmo. Daí a gente já está falando aqui de uma estrutura religiosa. A estrutura religiosa contém a sua liturgia, contém os seus dogmas, contém a sua hierarquia. E quando há uma massificação comportamental, aqui a gente bifurca para duas coisas. Primeiro, que não tem mérito nenhum naquilo que a gente está fazendo quando a gente está só cumprindo aquilo que o guia mandou fazer. Segundo, eu assisto o Vital Froze todas as vezes que tem vídeo novo dele e ele costuma dizer uma coisa assim, ó, não tem por que existirem duas vidas iguais, porque se houver, uma delas pode ser eliminada. Porque a função da experiência humana é a ampliação de repertório nas experiências aqui e o retorno para a fonte. Então, se eu vou levar a mesma coisa idêntica ao que você está se dispondo a levar para a fonte, um de nós dois pode ganhar uma folga, né? Então, outro exemplo interessante nessa questão aqui da massificação comportamental é o seguinte, ó. Tema sensível. Tenha maturidade e paciência com o que eu vou colocar. Pensa uma coisa comigo. Nós nos vinculamos a um grupo de estudos da espiritualidade, tá? É... no meu caso, eu sou gaúcha. Quando me falam sobre não comer carne e condicionam a minha evolução a não comer carne, as minhas células
se arrepiam inteiras. Ah, Patrícia, mas tu tem que evoluir. Sim, eu tenho que evoluir, mas na medida das minhas condições, de acordo com aquilo que o meu mestre interno me diz. Que senão a gente vai cair num lugar comum. A gente vai se dizer espiritualizado, mas a gente vai estar com uma lista interminável de exigências. Daí daqui a pouco vão inventar até confissão aqui na espiritualidade, que era para ser uma espiritualidade livre. É, outra coisa, por exemplo, assim, ó, a pessoa tem o nó do norte na casa 2. É uma pessoa que veio para o mundo para trabalhar e desenvolver a capacidade de uma relação harmoniosa com a matéria. Não ser apegado, mas também não estar no outro extremo do desapego completo, né? Então, o que que a maioria dos mestres e gurus falam? Desapega, desapega do ego, desapega do corpo, desapega da matéria, desapega dos bens. Mas aquela criatura que tem nó do norte na casa 2, ela não pode desapegar desse jeito. E aproveito para fazer um parênteses. Isso é a prova de que isso que eu estou dizendo aqui não pode ser considerado verdade. Que haverá pessoas que precisam ter um guru. E aí ela vai ter lucidez, consciência, clareza, limpeza de pensamento para uma escolha satisfatória daquela pessoa que vai lhe orientar, lhe guiar, ou ela vai apostar suas fichas num falso guru. E aí, nesse momento em que ela vive essa experiência decepcionante com o falso guru, ela descobre o mestre interior. Bom, outro risco que essa guiança externa traz é o negócio da gente acabar desacreditando de nós mesmos. Pensa comigo. Uma vez eu estava num lugar e tinha duas moças conversando, e uma disse para a outra assim: Não, eu não tomo uma decisão dessa sem falar antes com a minha terapeuta. Aliás, eu não faço nada sem falar com a minha terapeuta. Eu me arrepiei toda ouvindo aquela conversa, porque a criança é que pergunta para a mãe se pode comer biscoito antes do almoço ou se pode ficar na rua até mais tarde brincando. O adulto faz as coisas conforme a sua regência interna compreende que deva ser feito. E esse terapeuta também se coloca num lugar muito pesado, né? É, outra coisa. Outro dia atendendo uma cliente e ela me disse que fez uma consulta com uma pessoa né, que tem uma relação muito estreita, desculpe, tem uma relação muito estreita com seus mentores, né? E aí essa minha cliente disse assim, ai, sim, eu falei com ela e ela me orientou assim, 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 e vindo dela eu não duvido. E aí passou mais algumas semanas no acompanhamento ali na astroterapia e de repente veio um clarão assim na minha mente. Lembra aquele dia que tu disseste, vindo da fulana eu não duvido? Pois é, o que tu deveria ter dito era, vindo de mim eu não duvido. É uma pessoa que tem o nó do norte em Áries. E lá no signo de Áries a gente diz, eu sou, ponto. Então, pode trazer contribuição. Em que medida? É, outro risco que acontece aqui, ó. Quem tem um guru valoriza mais o mensageiro ou a mensagem? Isso aqui é uma questão que tem que ser vista assim com muitíssima atenção. Porque se a pessoa tem um guru, pode ser que esse guru esteja dizendo a maior idiotice das Américas e a pessoa vai concordar com ele?
Aí, quando deu esse rolo todo, né, que veio à tona toda essa informação a respeito do Deepak Chopra, eu peguei os livros dele que eu tenho aqui para dar uma olhada, por alto, assim, não ia reler tudo de novo, mas tem passagens do livro que eu até separei algumas aqui para compartilhar com vocês, que são passagens que geram na gente ou uma surpresa com algo que é novo, ou um conforto porque alguém colocou em palavras aquilo que dentro da gente já existia. Então, como é que a gente vai considerar o mensageiro maior do que a mensagem? Nem positiva e nem negativamente nos compete fazer isso. Olha só. Uma passagem aqui do livro do Deepak Chopra. Você pode confiar na mente para curar artrite e, ao mesmo tempo, alegar que comer chocolate o deixa deprimido? Isso significaria uma contradição. A mente domina a matéria, exceto quando a matéria domina a mente? Outra. Antes, a ciência declarava que somos máquinas físicas que, de alguma forma, aprenderam a pensar. Agora, desponta a ideia de que somos pensamentos que aprenderam a criar uma máquina física. Outra, de fato, nenhuma droga se equipara a um pensamento. E quando eu li isso aqui, eu ri sozinha porque eu me lembro da minha avó, que a minha avó dizia assim: não precisa a pessoa buscar fazer o mal para outra. Quando ela deseja fazer, já está feito. E outra, a memória de uma célula é capaz de viver mais tempo que a própria célula. Então, o que é uma célula? É uma memória que construiu um pouco de matéria à sua volta, formando um modelo específico. Nosso organismo, portanto, é apenas um lugar que nossas memórias chamam de lar. Olha isso, achei isso fantástico. E para terminar, você pode dizer que o corpo é feito de moléculas, mas dirá com a mesma justiça que ele é feito de experiências. Aí, o cara que escreveu esse livro aqui, ele está na matéria que nem eu, que nem você. E se não estivesse aqui sob influência da experiência humana e da possibilidade de cometer erros, já estava no céu de vestidinho branco batendo asinha, como eu sempre digo. Então, se haverá um guru na tua vida, que pelo menos seja um guru já mais evoluído no plano espiritual, tá? Então, assim, ó, o conteúdo daquilo que a gente consome tem que servir para expandir o paradigma e não para trazer verdades. O que que é isso? Paradigma é o mesmo que modelo. Paradigma é a forma como a gente vê o mundo. Quando a gente trabalha autoconhecimento e autodesenvolvimento, a gente precisa revisitar as crenças que nos foram entregues ao longo da vida e nós compramos, né? Essas crenças construíam o modelo através do qual nós víamos a vida. Então, quando a gente muda o nosso paradigma, quando a gente amplia, expande o paradigma, o nosso repertório de respostas para a existência humana também se amplia. Então, quando a gente lê um livro, seja de quem for, até de um falso guru, o que a gente tem que buscar é isso. No que isso me expande? No que isso me faz questionar aquilo que eu considero como verdade? Porque as nossas crenças, até poucos meses atrás, a gente considerava como verdades absolutas. O Jean Elan fala sempre numa frase do Kant que diz assim, ó, a inteligência humana é medida pela capacidade de suportar dúvidas. E a experiência na espiritualidade livre requer inteligência.
As quedas dos falsos gurus ensinam, pela decepção, né, que a gente precisa ter autorresponsabilidade, autoconhecimento, a autopreservação da própria essência. Quer dizer, quem consome conteúdo de tudo um pouco, no sentido de evolução, expansão, de trazer o desconforto de uma ideia nova em cima daquilo que eu tinha como verdade. Ou, como eu disse agora há pouco, trazer o conforto de ver em palavras aquilo que era uma sensação que já existia dentro da gente. E tudo isso vai estimular a automestria, que é o lugar onde existe verdadeiro crescimento. Porque pensa uma coisa comigo, quando a gente repete a liturgia da religião, não tem mérito nenhum. Eu estou só cumprindo algo que alguém me determinou. Quando eu tenho assim uma terapeuta ou um guru, ou seja quem for, que me dá a resposta pronta, eu não estou agindo com autorresponsabilidade. Porque tem alguém que está me dizendo como é que é para fazer. E é evidente que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, é evidente que às vezes a gente vai buscar. Eu trabalho com isso, eu leio baralho cigano. É óbvio que às vezes a gente vai buscar auxílio. Só que tem um episódio de uma espiritualista aí bem famosa, que uma vez eu ouvi uma entrevista dela, que ela disse assim, que ela, na leitura do mapa, ela mostra qual é o lugar que é melhor para a pessoa morar, né? Onde a pessoa vai se expandir mais. Aí, se por acaso a pessoa vai para aquele lugar e não dá certo, ela disse, como se fosse uma grande coisa, eu devolvo o valor da consulta. Gente do céu, a pessoa vai mudar a sua vida para outra cidade, para outro estado, para outro país, porque uma outra pessoa disse: não, ela vai mudar porque ela quer mudar, porque ela quer viver aquela experiência. E isso depende de autoconhecimento, autorresponsabilidade, autopreservação da própria essência, tá? E aí aqui, ó, tem outros conceitos que também precisam ser vistos com atenção, e eu vou deixar isso para um outro vídeo, mas já quero que você fique pensando que onde há um guru, ou um mestre, ou um professor, existem vários aqui sob a influência dele, sob a orientação dele. E esses vários aqui caem num lugar que é chamado de coletivismo. Mas se o trabalho aqui funciona cada um por si, Deus por todos, qual é o valor do coletivismo? Mas isso é assunto para outro vídeo. Já que eu fiz esse parênteses aqui, já quero te pedir, se está curtindo esse conteúdo, curta, comenta esse vídeo, dá a sua opinião e compartilha com outras pessoas que, assim como nós, têm foco na expansão da consciência e que estamos cômodos na dúvida. Então, assim, ó, existirão 1000 pessoas nas quais nós podemos nos inspirar. Seguir cegamente, não. E eu nem acredito que alguém que me siga aqui tenha esse pensamento de seguir cegamente alguém em que contexto for. Que o meu público, graças a Deus, é bem selecionado. Agora, o hábito de duvidar, esse sim, esse é importante. O hábito de questionar, o hábito de dormir com aquela informação, levar para o travesseiro. O Hellinger dizia assim, ó, mais vale ler o mesmo parágrafo por uma semana direto do que ler um livro inteiro em uma semana e não conectar com a informação do livro e não deixar aquela informação conectar com a própria verdade.
Quando eu falo isso, me vem na cabeça assim os passarinhos no ninho esperando que a mãezinha traga a comidinha para eles, né? Aí eu quero ler só mais uma passagenzinha aqui desse livro aqui, ó, Einstein no Espaço-Tempo. Esse livro é divertidíssimo, é uma biografia do Einstein, só que ele conta em 99 pequenas partículas, né? Como ele diz aqui, ó, pequenas histórias. Então, ele fala muita coisa assim do trabalho do Einstein, né? Muita coisa científica que é interessante também, mas traz muito a parte humana. E era um cara cheio de defeitos. E ele fez coisas maravilhosas, não só cientificamente, mas humanamente ele também fez coisas maravilhosas. É, e sabe aquela foto dele com aquele cabelão todo desgrenhado e de língua de fora? Aquela foto ali não é uma piada, aquela foto ali é uma expressão de um ser humano em essência. Quando a gente lê esse livro aqui, a gente consegue enxergar aquele, aquele personagem que a gente vê a vida inteira em várias passagens, tá? Olha só o que o Einstein diz, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Ele diz assim: no trecho final de sua última reflexão autobiográfica, em março de 1955, apenas um mês antes de morrer, Einstein admitiu que talvez seus últimos 20 anos de trabalho tivessem sido, no fim das contas, em vão. Parece duvidoso, escreveu, que uma teoria do campo possa dar conta da estrutura atomista da matéria e da radiação, assim como dos fenômenos quânticos. O consolo para ele era que, aspas, é mais precioso buscar a verdade do que possuí-la. Isso aqui eu achei fantástico. Até porque aqui neste universo onde nós vivemos, que é o universo da espiritualidade, a gente sabe que a verdade é reservada para seres avançadíssimos. A verdade, ela foi distribuída entre os humanos, ela é multifacetada. Cada um de nós tem uma porção. E se ao fim e ao cabo o que nos compete é levar a experiência de volta para a fonte, qual é a razão da gente acreditar que poderia encontrar a verdade aqui? Aí ele diz assim, ó, no livro: certo dia, ao explicar suas crenças pessoais, Einstein escreveu: a melhor coisa que podemos vivenciar é o mistério. É a emoção fundamental que está no berço da verdadeira arte e da verdadeira ciência. Aquele que não sabe e não pode mais imaginar, não se espanta mais, é como se estivesse morto, como uma vela soprada. Meu Deus! E aí eu, que também tenho Urano retrógrado na casa 3, como Einstein, eu colocaria o seguinte: aquela pessoa que se propõe a seguir cegamente alguém também é uma vela soprada. E isso é triste, é bem triste. Então era essa a ideia para esse pensamento de hoje. Nessa playlist aqui, dos vídeos das terças-feiras, a gente está falando do dia de Marte, Deus da guerra. E muitas vezes, dentro da espiritualidade, a gente vai precisar sim adotar uma postura mais altiva e mais belicosa, não em relação à nossa verdade, mas em proteção ao nosso processo. Quando alguém vier me dizer alguma coisa com a qual eu não concordo, eu fico bem quietinha, trago para casa, reflito, leio mais um pouco, estudo, converso com outras pessoas, sustento a minha decisão ou mudo de ideia. Agora, se a outra pessoa vem e me diz assim, ó, eu tenho a verdade e você não sabe de nada e você tem que seguir a minha verdade, o meu Deus, o meu guru,
a minha liturgia, a minha religião, opa, aí é o meu momento de ser adepta dessa energia de Marte. Aí é o momento de guerrear, no sentido da autopreservação, do autorrespeito, do olhar atento e responsável para o meu processo. Onde não pode encher os dedos de uma mão as pessoas a quem a gente permite acesso a esse movimento, como colaboradores, não como guias. Curte esse vídeo, me deixa suas impressões nos comentários, por favor, e compartilha com outras pessoas que também precisam ouvir essa mensagem nesse momento. Um beijo, fica com Deus, até a próxima.